Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à primeira temporada do podcast Livro News, um país de livros e leitores. Hoje temos o prazer de receber aqui Rui Campos, da Livraria da Travessa, Alexandre Martins Fontes, da Livraria Martins Fontes e Adalberto Ribeiro, da Livraria Simples. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês por aqui. E eu gostaria de começar logo com uma questão bastante discutida e debatida no Brasil recentemente, e a gente precisa ainda discutir muito ela. O preço do livro. O que vocês vendem, como vocês vendem e por que essa polêmica tão grande em relação ao preço do livro no país? Bom, começa aí, Rui. Bom, eu posso começar falando a coisa mais importante que eu acho que baliza toda e qualquer conversa interessante sobre o assunto, que é o conceito: o livro não é um objeto como outro qualquer. O livro não é um simples produto comercial. Ele é uma ferramenta de transmissão da herança cultural, e ali no livro é que todas as ideias que uma civilização produz, desenvolve, é ali que ele armazena, é ali que ele transmite de pessoa para pessoa esse conhecimento. E você tem livros diversos, né? São milhões, né? E nenhum deles é prescindível, né? Todo livro é importante, todo livro precisa existir, todo livro precisa encontrar o seu leitor. Aí entramos nós, os livreiros. É isso. Beto? Bom, acho que é um tema que daria para a gente ficar conversando só sobre Somente ele. sobre ele, é verdade. Porque é um aspecto muito caro eu diria, para o mercado como um todo, para os leitores, e pensar no preço e pensar no valor do livro, né? São coisas distintas. É interessante que eu trabalho com livro, né? Lido com o varejo de livro há uns 25 anos, mais ou menos. E há 25 anos o preço do livro é uma questão que provoca muitas discussões e tal, e é um tema sensível para uma realidade da qual a gente vive, capitalista, né? No qual o preço também baliza a decisão da compra, né? Para muitas coisas, e no caso do livro não é diferente, e o livro é um produto que tem um apelo muito grande, né? E consequentemente ele tem uma concorrência muito forte. Eu acho que um aspecto muito relevante que às vezes passa desapercebido é pensar. Recentemente eu fui na feira de editores em Buenos Aires, e aí eu fiz um exercício lá, vi quanto custava o Big Mac, comparei com o preço do Big Mac aqui em São Paulo, e vi quanto estava o preço de 3 livros. 3 livros que eram publicados por editoras lá, de literatura contemporânea. Peguei um que era tradução, outro que foi da Nierno, e outros 2 livros de uma autora argentina, Samantha Schweblin, que são publicados aqui no Brasil também. E a diferença foi maior. O preço na Argentina do Big Mac estava 10% acima, e dos livros deu 40%, 50% acima do valor daqui do Brasil, das edições. E um dos livros da Samantha Schweblin, inclusive, ele pode ser muito bem comparado porque foi publicado pela Penguin Random House e pela Planeta, uma editora que também tem aqui no Brasil. Então, o preço do livro lá é muito mais alto. Eu estava num evento, numa feira, né? E estava lotado de gente. Assim, foram 24 mil pessoas num dia que frequentaram um espaço pequeno, só com editoras independentes ou editoras médias e pequenas. Não tinha nenhum grande grupo editorial. E não estava lotado de gente, sei lá, querendo ver alguma celebridade, sei lá, Felipe Neto ou algo do tipo, né? Gente querendo consumir literatura. Não tinha nenhuma grande atração de autor ou celebridade para... A atração era o livro. E estava lotado. Eu fico me
perguntando, né, onde que, né, recentemente, acho que na última pesquisa, talvez, aí se vocês lembrarem, a Leo Rui, a última pesquisa da Nielsen indicou que nos principais problemas das pessoas não terem comprado o livro, aquela pesquisa fatídica que indicou que só 16% da população comprou o livro, né? E dos que não compraram, o principal problema indicado, né, das pessoas que não compraram foi o preço, salvo engano, e de quem comprou também levantou foi uma fatia relevante assim que indicou o preço como um problema da... acho que a gente tem que discutir muito mais isso mesmo para entender como se dá o preço de um livro, né? O André Conte, editor Isso, ele esteve aqui também. Ele veio aqui também? Também. Ele escreveu uma coisa muito interessante, acho que até quando eu falei do Felipe Neto aqui, acho que foi uma resposta de alguma coisa nesse sentido. E ele... Uma pena que eu não lembro muito bem dela, mas ele... Felipe Neto chegou a falar que o livro era caro por causa da ganância dos editores. Isso, acho que foi uma resposta disso, e aí foi bem didático, né? O que o André Conte trouxe ali no texto dele. Eu acho que a gente tem que trazer mais isso. Falar na minha opinião, acho que é um pouco, não sei o que o Ale e o Rui acham, mas a gente precisa de discutir mais isso para entender por que o livro custa esse valor que ele custa hoje, que porque ele custa 100 e não R$50, como as pessoas gostariam que ele custasse, né? Sem se desviar de nada, né? Assim, quando a coisa custa barato, ou se ela custa um preço e de repente ela passa a custar outro, de algum lugar sai. E normalmente é de um lugar mais frágil social, digamos assim, né? Então você terceiriza um serviço, precariza outro. Não tem como escapar muito disso, sabe? Eu acho que o Ale, como é editor, também talvez ele possa falar disso com mais... Alexandre, mas veja, será que isso parece algo tão cultural, uma coisa também tão intensamente massificada, essa ideia do preço do livro ser alto, que será que se fosse 50% mais barato, não iam continuar dizendo que era caro? Fábio, é exatamente isso. Aliás, o livro hoje ele está no Brasil 30% mais barato do que ele estava 10 anos atrás. Eu sou editor e livreiro, eu não tenho a menor dúvida. O livro no Brasil hoje é muito barato. Ele não só é barato se você comparar com outros mercados, mas ele deveria estar mais caro para remunerar a indústria e a cadeia do livro. Eu recentemente estive conversando com um gráfico aqui de São Paulo e ele me falou que ele estava voltando da Alemanha, de uma feira de gráficos, e se perguntarem para ele qual é a tendência do ponto de vista de impressão de livros para os próximos anos, ele falou para livros até 5.000 exemplares, impressão digital. E aí ele falou assim, sabe quando é que isso vai acontecer no Brasil? Não vai acontecer tão cedo. Sabe por quê? Porque o livro hoje remunera mal os editores, remunera mal os livreiros e remunera mal os gráficos. E os gráficos não têm hoje capital para fazer o investimento de ter o maquinário que a gente vai ver cada vez mais em outros países. Resumo, o livro no Brasil hoje é, sem dúvida nenhuma, muito barato, mais barato do que deveria. Eu sei que para uma boa parte da população essa frase pode ser chocante, mas essa é a realidade. E eu concordo totalmente com você. O livro, mais uma vez, está 30% mais, o preço do livro está 30% abaixo do que era 10 anos atrás e as pessoas continuam reclamando. Isso. Então, infelizmente, o buraco está mais embaixo. Outro dia, eu estou conversando também com uma amiga minha, ela falou, você vai numa papelaria e compra um caderno sem texto, sem foto, só com linhas e tal, e você paga praticamente o preço de um livro, se é que não paga mais, eventualmente. Você imagina o trabalho que você tem por trás para produzir um livro. O autor que escreveu todo o trabalho editorial, revisão técnica, projeto gráfico, impressão, papel. Quer dizer, você tem uma equipe, são dezenas, às vezes centenas de pessoas envolvidas no projeto, e você tem que remunerar toda essa cadeia, né? Então, é isso. É engraçado, isso é cruel, mas assim,
o livro sofre isso exatamente pelo valor que ele tem. É porque é uma coisa tão importante, é uma coisa que as pessoas percebem que existe um desejo, uma coisa de que os livros sejam baratos, obrigatoriamente sejam baratos, porque as pessoas precisam dele, as pessoas precisam de livros para crescerem como cidadãos, etc. Então não pode ser caro de jeito nenhum. Então fica essa cobrança de que o livro tinha que ser uma coisa... O acesso vai se dar pelo preço. Tem essa, é injusto com os gráficos, com o livreiro, com o editor, mas existe com os autores. Eu, na verdade, essa é uma interpretação, mas eu faço uma interpretação um pouquinho mais negativa, assim. Eu acho que é efetivamente uma desvalorização do produto, sabe? A pessoa não se incomoda em pagar o que paga no Big Mac, não se incomoda em pagar no estacionamento uma fortuna para deixar o carro lá por 1 hora e reclama do preço do livro. Então eu acho que entra essa depreciação do valor do livro. Né? Assim, entra essa coisa, o livro não pode ser caro, o livro é caro, o livro é caro. Se você for olhar, esses exemplos que vocês citaram mostram muito bem isso, não é. Pois é. Mas fica essa percepção, mas como assim? Né? O livro tinha que custar tostões para que todos pudessem comprar e tal. Mas não é assim. Existe um ecossistema que precisa ser mantido e remunerado, né? Todo mundo... Porque essa reclamação, vamos falar assim, ela não vem das camadas mais pobres da sociedade. Ela vem, inclusive, de uma elite, né? Vem de estudantes universitários que vão para as suas escolas de carros importados, que passam horas tomando cerveja nos bares ao lado da universidade e na hora de comprar um livro fala que o livro é muito caro, né? Então infelizmente eu vejo essa questão como uma questão que por trás dela tem uma desvalorização do produto. Desvalorização essa que aos meus olhos vai ficando cada vez mais séria na medida em que a gente, vamos certamente conversar sobre isso, questão dos descontos, num país em que não há um controle desse abuso que se vê hoje no país. E os descontos são até, Alexandre, talvez uma consequência dessa desvalorização e dessa ideia fixa de que o preço está sempre alto. Então, alguns se sentem obrigados ou se sentem confortáveis a promover todo tipo de desconto. Seria isso, Beto? Olha, eu tava com isso na ponta da língua aqui para falar e tinha uma pergunta para fazer também, de repente, para o Rui, para ver se ele sentiu que teve alguma virada para essa questão. Nós temos aqui em São Paulo 3 feiras universitárias, por exemplo, né, que acontecem por ano. Na Feira da USP, que é a mais tradicional, Feira da Unesp e a USP Leste agora, né? Acho que teve umas tentativas de outras universidades fazerem isso. E eu acho que isso aprofunda esse drama. Boa parte da população não sabe, mas por convenção, né, os editores sugerem o preço que o livro vai ser vendido. Então tem um preço lá que é o preço que as livrarias seguem, né? A partir dele, que é o preço de capa. Né? O preço do livro não é definido, o preço do livro nacional, sobretudo, não é definido pelo livreiro, ele vem já com a sugestão da editora. Não é uma lei para isso, não é uma convenção. Desculpa, isso é uma prática no mundo todo. Quer dizer, o editor publica e o editor estabelece o preço de capa. Exatamente. Em muitos países, até hoje, você tem o preço de capa impresso na capa do livro. Né? Aliás, até por conta disso, você tem a expressão preço de capa. Preço de capa. Tá. Exatamente. E não é um preço aleatório, é o preço suficiente para remunerar toda a cadeia produtiva. Inclusive a então, naquele preço ali, A é para o setor tal, B para o setor tal, C para o editor, para o papel, o capista, o tradutor. Direitos autorais, distribuição, livraria. Pagar os custos, né? Pagar os custos da remunerar produção toda. Custos e profissionais envolvidos com a produção. Não é um preço aleatório. Isso. Então, eu acho que eu chamo de anomalia
né? Que são essas feiras universitárias. Eu chamo de anomalia porque eu não vejo paralelo em outros mercados e não vejo paralelo em outras regiões do mundo, por exemplo. Né? Pelo que eu saiba... Não vê porque não existe. Então, não existe, exatamente. Então, isso aprofunda. É um escândalo. É uma aberração mesmo, esse tipo de... Posso ser crucificado pelas pessoas por estar falando isso, mas, de fato, isso compromete a produção literária de um país. Eu acho que é disso que a gente está falando no final das contas. Né? Quando você compromete a saúde das livrarias. Exatamente. O Rui esteve recentemente na França, em Paris, e contou para os livreiros e editores franceses sobre essas feiras universitárias onde se vende o livro com 50% de desconto. Rui, qual foi a reação das pessoas? Não acreditaram, né? Claro. É um absurdo, né? Assim, notadamente na França, né? A França tem toda uma política em torno do livro, do comércio do livro, né? Desde Diderot, né? Que tinha carta aos envolvidos com o comércio do livro e tal. Que ele já falava até hoje a base de como é que a coisa funciona. Você tem uma livraria, um estabelecimento que comporta X números de livros e esses livros, alguns vão ter uma venda rápida e outros vão ter uma venda lenta. Os de venda rápida financiam os de venda lenta. Por quê? Tanto os de venda lenta quanto os de venda rápida precisam existir. Sim. Então, essa é a base. Então, se você chega lá e comenta, eu era o Salão do Livro de Paris, tal, me encontrei com o pessoal do sindicato, tal, falei, olha, no Brasil estamos com um problema porque as universidades brasileiras promovem isso. Eles não acreditaram. Um deles queria até, quero ir ao Brasil ajudá-los nessa discussão. Ele até tinha uma hipótese enfim, ele virar o Brasil 2025 vai ser o ano Brasil-França e tudo. Exato. Então, assim, existe esse movimento, que a reação é realmente de incredulidade. Não existe isso em lugar nenhum. É uma coisa que fere gravemente o ecossistema do livro. E o curioso, ou até o dramático nessa história também, é que a feira existe também porque as editoras topam fazer esses descontos lá, né? Eu acho que é importante dizer isso. Quer dizer, no caso específico dessas feiras, onde a editora vende diretamente com 50% de desconto, a editora não está abrindo mão da sua margem para remunerar os autores, para se remunerar, para pagar todos os investimentos, papel, gráfica, etc. O que tem ali na prática é passar por cima do livreiro, da livraria. Isso. Quer dizer, porque o livreiro não pode vender com esse desconto. A editora pode vender. A editora, na verdade, no dia a dia, ela vende o livro para a livraria com esse desconto. Tá certo? Então, ela ali vendendo para o consumidor final, ela está recebendo rigorosamente o que ela recebe da Livraria Martins Fontes, da Travessa, da Simples. Então, tá os certo? 50% da livraria que Então, aqui é assim, exclui-se as livrarias. O que se chama de festa do livro, na verdade, é uma festa onde não se convidam os livreiros. Pelo contrário, né, que afastam os livreiros. E esse é um problema seríssimo num país continental, muito mal servido por livrarias. Você há pouco falou... são poucas as livrarias no Recife, eu diria que são poucas as livrarias no Brasil todo. Né? Você já ouviu falar essa frase do Neil Gaiman, que uma cidade sem livrarias pode até se considerar uma cidade, mas ela sabe que não está enganando ninguém. O Brasil tem milhares de cidades sem livrarias. E a pergunta que a gente tem que se fazer é, estamos satisfeitos com essa realidade? Eu não estou. Não estou como cidadão, não estou como editor, não estou como livreiro. Tá certo? O que a gente faz para que isso se reverta, para que isso não aconteça, para que a gente tenha mais livrarias saudáveis? Certamente não é organizando feiras onde você não convida as livrarias, porque as livrarias simplesmente não podem participar. É uma irresponsabilidade. Porque você pode, até assim, nas minhas crises existenciais, profissionais, fico pensando, então talvez assim...
as livrarias, então, não precisariam existir. O editor já faz, porque parte do preço que o leitor vai pagar é para a manutenção das livrarias, para que elas existam, para que existam lá aqueles lugares, diga-se de passagem, muito agradáveis, maravilhosos, que não tem nada mais prazeroso do que visitar uma livraria. Parte desse preço do livro é para remunerar esse trabalho. Sim. Você tira essa parte e não vai mais... o livro, a princípio, custaria menos. Você, a partir desse momento, você está desencadeando toda uma alteração no ecossistema, que acho que isso é uma coisa que a gente vai ainda falar muito aqui, porque você inviabiliza, no final das contas, você inviabiliza aquilo que a gente estava falando, que é o acesso do leitor a todos os livros. Sim, né? sim. E aí começa um efeito perverso assim, para o mundo da difusão cultural gigantesco, que a gente certamente vai falar dele aqui bastante. As livrarias são as vitrines, é a vitrine da indústria editorial. É na livraria que as pessoas descobrem os livros, né? Na pandemia, por exemplo, os editores deixaram de publicar porque começaram a perceber que os lançamentos não vendiam com as livrarias fechadas. Vendeu-se bastante venda online, as pessoas ficaram em casa, gastaram menos, tinham mais tempo para ler e tal, mas compraram livros que elas já conheciam, compravam livros de fundo de catálogo. As novidades deixaram de ser publicadas porque os editores perceberam que sem as livrarias as pessoas não descobrem os livros. Então, mais uma vez, quer dizer, como é que a gente pode permitir que as livrarias desapareçam? Se as livrarias desaparecem, é o fim da indústria editorial, né? Então, e esse é um assunto importantíssimo para qualquer lugar do mundo, mas particularmente importante para o Brasil, porque nós estamos realmente correndo o risco de ver... Nós já temos visto livrarias que fecharam as portas, temos visto livrarias cada vez mais enfraquecidas. Você está aqui, eu vou fazendo um autoelogio, você está conversando com livreiros que, por alguma competência, estão aí fazendo um trabalho maravilhoso, certamente é o trabalho da Travessa, da Simples, mas a verdade é que está ficando cada vez mais difícil, né? E além de vitrine, a livraria é um ponto de encontro, é um polo cultural, é um centro onde acontecem outras coisas, além da venda do livro, e que movimentam a venda do livro, né? A gente já recebeu aqui pessoas que fazem eventos nas livrarias e dizem isso é fundamental para que o leitor encontre com os autores. Não precisa ser um evento anual que tenha que ele vá lá e encontre todos os autores. Não, a livraria serve para isso também. Promove debates, clube de leitura, quer dizer, é um ponto realmente de efervescência cultural, muito além da simples comercialização do livro, mas também é a vitrine. Sim, sem dúvida. A gente ouviu uma história muito interessante recentemente. A gente tem um colega livreiro nosso da Livraria Leitura, o Marcos, que é excelente, lida muito bem com números e coisas, ele muito focado nisso. Ele nos contou uma história muito interessante. Ele fez uma enquete nas lojas dele, ele tem 110 lojas no Brasil. Ele fez uma enquete, o seguinte: a pessoa chegava no caixa para comprar o livro, ele perguntava: quando é que você tomou a decisão de comprar esse livro? Ou que momento você encontrou esse livro? 70% das respostas foram hoje, a partir do momento que eu entrei aqui. Sim. A pessoa entrou na livraria sem saber que livro ela compraria e ali ela fez a sua escolha. Exatamente. A gente vai passando e o livro vai chamando a gente ali. Significa que no máximo 30% já sabia o que iriam comprar. Enfim, esse encontro do livro e do leitor, né? E significa também que quanto mais livrarias nós tivermos, certamente maiores serão as vendas, porque mais pessoas vão descobrir os livros que elas estão... Que nem sabiam que queriam, exatamente. Maior o estímulo, né? Maior o estímulo para quem já é leitor
para manutenção disso e maior o estímulo para, de repente, criar um novo leitor, ou que é o mais maravilhoso, né, na realidade que a gente vive. Eu acho que uma coisa importante frisar é a consciência que certamente o Ale e o Rui também têm da realidade desigual do Brasil, né, onde boa parte da população não tem condição de comprar. Eu acho que isso é importante porque eu acho que é um pouco do que a gente recebe como feedback, às vezes, do próprio mercado, né? De editores, de editores mais jovens, ou até que já está há mais tempo, mas não se atina a isso. E falando da relação do preço do livro mesmo, né? Que assim, se a gente olha para o preço do livro em relação ao salário mínimo, o preço do livro ele está alto, muito alto, né? Mas o problema não é o preço do livro, o problema é o salário mínimo. O problema são outros. Não é só o livro que é caro, é tudo. É tudo, então, exatamente. Eu digo isso porque para nossa fala não ficar num lugar elitista e de que, né, realmente, assim, né, o que o Ale trouxe, e é verdade mesmo, é isso, né? Uma boa parte das pessoas que se incomodam com o preço do livro, é o que eu sinto e o que eu percebo, né? Tem condição de, né, tá estacionando o carro e não tá preocupado com o valor do estacionamento. Sim. Então, Beto, a nossa luta é justamente para que o Brasil seja um país mais justo, onde mais pessoas tenham acesso à leitura, aos livros, à literatura, e isso passa necessariamente pela saúde do ecossistema, pela saúde das livrarias, né? Ninguém no Brasil está satisfeito com a situação da maior parte da população brasileira. Sim. Né? E você lutar por um mercado mais saudável, por um mercado editorial mais saudável, é lutar para que o Brasil enfrente essa enorme dificuldade que nós temos, que é uma coisa que a gente carrega há séculos. Quer dizer, não é uma situação recente, né? Você colocar uma ideia muito simples assim, né, aqui, ela tem detalhes, mas assim, é fácil entender assim. Você tem 3 mil livrarias no Brasil. Deveria ter 30 mil. Sim. Se você tivesse 30 mil livrarias, o que aconteceria com o editor? O editor ia fazer uma tiragem. O que é o editor fazer uma tiragem pensando que ele tem 3 mil livrarias para escoar o produto dela? E o que é o editor fazer uma edição para 30 mil livrarias? Ele ia fazer uma edição muito maior que sairia muito mais barato. Sim. Então, por exemplo, um dos caminhos para... Sim. É um caminho virtuosíssimo, né? Porque não só você estaria fazendo muito mais livros a preço muito mais baixos, porque você estaria fazendo tiragens grandes. E aí a gente entra também num outro ponto importante, que é a livraria como empreendedorismo. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, um pouco da história de cada um, sobre o início dessa jornada de vocês enquanto livreiros. Aí a gente vai ter cada um meia hora para falar e o Beto 10 minutos só. Pois é. Ele começou agora e eu tenho 50 anos. Pois é. Mas Alexandre tem quantos? Vamos testar a capacidade de síntese de vocês. Vamos ver. Alexandre Tem várias respostas para essa pergunta. Porque uma das coisas que a gente não tem no Brasil e poderia ter e aí eu queria ouvir vocês também, que tipo de estímulo vocês tiveram ou desestímulo tiveram na hora de ter a livraria ou de assumir o papel nas livrarias, né? Porque os editores ainda têm uma isenção tributária aí que já foi ameaçada várias vezes e tal, mas e as livrarias para serem instaladas nas cidades? Tem algum tipo de apoio? E como é que vocês encararam isso quando vocês assumiram Posso de vocês? começar aqui? Primeiro Claro, dizendo que o Rui é o nosso grande mestre, sem dúvida nenhuma. E tem uma história lindíssima para estar contando. Eu pedi para começar porque eu sou o único aqui que é uma segunda geração. O meu pai foi quem fundou a Martins Fontes. Martins Fontes tem 64 anos. O Rui perguntou há quanto tempo eu estou envolvido com o trabalho. Eu brinco que eu nasci dentro de uma livraria, mas efetivamente à frente do trabalho, junto com meu pai, depois que meu pai faleceu, à frente do trabalho, 35 anos mais ou menos.
ou seja, muito menos do que o Rui. Mas por que eu quis responder? Porque, voltando ao que nós estávamos falando, o meu pai abriu a livraria com 24 anos de idade e ele teve a oportunidade de construir uma empresa saudável e tal. Eu falo isso hoje sem nenhuma dúvida. Está cada vez mais difícil fazer o que meu pai fez a partir dos anos 60, sabe? Eu vejo muitas livrarias pequenas, independentes, abrindo, mas eu não vejo empresas saudáveis do ponto de vista financeiro. E é isso que a gente precisa. A gente não precisa só de mais livrarias. Sim. A gente precisa de livrarias fortes. A gente precisa de empresas fortes, né? O Rui, certamente, que está há mais tempo do que a gente, sabe muito bem como mudou esse mercado, né, nesses últimos anos e como vem mudando particularmente nesses últimos 15 anos. Mas eu queria só falar isso, mas eu acho que é importante eles contarem as histórias, porque são eles que efetivamente começaram do zero ali o trabalho, né? Bom, vamos lá. Eu sempre trabalhei no varejo do livro, né? Comecei com 16 anos. Eu venho de uma família que não é uma família de leitores. Meu pai era analfabeto, a minha mãe fez até a 4ª série, meus irmãos também não... Enfim. Mas eu dei a sorte de começar a trabalhar numa livraria muito cedo. E junto com isso, durante uma excursão da escola, do ensino médio, que foi ruim o ensino, assim, não foi... não deu para aproveitar muito, assim, porque a escola não era uma escola muito legal, assim, do estado. Mas teve uma professora que conseguiu a gente assistiu uma peça e foi a Cantora Careca. Eu fiquei apaixonado por aquilo, aí eu comecei a fazer teatro também. Então, teatro junto com trabalhar em livraria trouxe a literatura para minha vida e então esse foi o ponto marcante, assim, X. Em 2015, eu saí da Livraria Cultura depois de ter trabalhado lá por 10 anos. Então, aprendi muito lá, trabalhei na Loyola também, foi outra livraria que eu aprendi bastante. E aí comecei a livraria na sala de casa. Acho que uma parte dessa transformação dos últimos 15 anos que se aprofundou, né? Essa, eu chamo de desidratação das livrarias. Eu percebi uma parte disso, né? Como livros escolares, por exemplo. Acho que o Rui pode falar isso melhor. E aí foi isso. Então comecei a livraria na sala da casa que eu morava na Moca em 2016. Em 2018 nós mudamos para a casa da avó, onde a avó do meu sócio morava, na Bela Vista, um bairro mais uma densidade maior, uma proximidade maior do centro e da Avenida Paulista, que são 2 eixos importantes, né, de fluxo. E foi isso, assim, acho que uma coisa que vale a pena chamar a atenção é que uma das coisas que a gente procura fazer para tentar suplantar o que é o básico, né? Enfim, oferecer um café moído na hora, fazer um pacote diferente. Eu faço isso com muito carinho, acho que isso é uma coisa determinante para a gente. Mas eu preferia estar concentrado no acervo da loja, por exemplo, assim, em ter uma livraria, e eu acho que as características aqui das livrarias são semelhantes nesse sentido, em ter uma livraria completa, boa, né? Onde a pessoa vai na livraria, ter esse sonho também de que a pessoa vai na livraria como ela vai na farmácia, né? Quero comprar um remédio para dor de cabeça. Vai na farmácia comprar o remédio e encontra o remédio, né? Então, essa é um pouco da... mas isso se mostra cada vez mais difícil mesmo por conta dessa concorrência e dessa desidratação que eu disse, né? De livros escolares, livros técnicos e científicos. Acho que passou por um movimento também. A economia de plataforma, que foi outra coisa mais recente, que também contribuiu para o aumento dessa concorrência de quem não se dedica só ao livro, se dedica a outras coisas. E uma coisa que eu já percebia isso, e isso ficou muito forte para mim quando livraria é um troço muito complexo, justamente por isso por esse do que o Rui trouxe aí do Diderot, já cantou essa bola lá no século XVIII, né? Que o livro ele tem um giro muito diferente, né? Então
um produto, né, a Metafísica do Aristóteles está na prateleira lá na minha livraria, porque talvez o livro do Felipe Neto deveria, não faz hoje isso, né? Ele serviria para bancar aquele livro que está na prateleira, né? Isso tem acontecido cada vez menos. No nosso caso lá, por exemplo, a gente vende muito pouco. Os livros mais vendidos desses de autoajuda, por exemplo, esses livros que têm uma concorrência muito grande, assim, na minha loja, por exemplo, a gente vende pouco. Mas eu acho que é importante dizer por que vende pouco. Né? Primeiro, assim, para quem não conhece a Livraria Simples aqui no Bexiga, em São Paulo, eu recomendo uma visita, porque é uma livraria absolutamente extraordinária. Você falou uma área central, né? Tudo bem comparando com o local onde você começou, mas é uma rua onde, sabe, tem um fluxo de pessoas bem pequeno e tal, e o Beto faz um trabalho ali absolutamente extraordinário. A livraria é excepcional, eu recomendo que se visite. Obrigado. O que acontece hoje com as livrarias, de uma maneira geral, é que os lançamentos e os best-sellers são vendidos essencialmente online, pela Amazon, a gente tem que citar o nome, com descontos e por preços que os livreiros não podem vender. Quer dizer, então, esse é um problema seríssimo que nós enfrentamos no Brasil. Preços que a própria Amazon não poderia vender se ela não tivesse isso como estratégia. Exatamente. Ela trabalha no vermelho. Eu vou ter prejuízo, eu tenho prejuízo com o livro, mas tudo bem. Com isso, eu crio um grande catálogo de clientes e tudo. Então, eles usam o sagrado a manutenção do negócio do livro, sim, que é feita pelo best-seller, ela usa isso no prejuízo. Para ela não é um problema, mas ela cria toda uma desestrutura. Desorganiza o ecossistema. Totalmente, né? O ecossistema. A Amazon não vive de vender livros, a Amazon não ganha dinheiro vendendo livros e ela destrói o ecossistema. Eu tenho uma visão muito ruim, na verdade, do papel que a Amazon... veja, só para deixar claro para quem está nos ouvindo, a gente vive num país continental, mal servido por livrarias. Eu sou totalmente a favor da venda online, não sou contra a venda online. Eu só entendo que a gente tem que trabalhar para que exista um mercado saudável. E quando você tem uma empresa que pratica preços que destrói totalmente esse mercado, nós temos um problema a ser enfrentado, né? Então isso é só para... A gente provavelmente vai falar mais sobre isso, mas é só para explicar por que o Beto diz que hoje uma livraria vende cada vez menos lançamentos, os best-sellers, né? Eu acabei de voltar de Belém, onde eu estive participando da Feira Panamazônica do Livro. E lá eu estive com o Pedro Gama, jovem, menos de 30 anos, 28 anos, brilhante, fazendo um trabalho incrível. Abriu recentemente uma livraria em Belém chamada Travessia. E o Pedro estava me dizendo que ele começou a livraria, claro, nesse momento em que já existe aí a Amazon fazendo o estrago que faz e tal. De alguma maneira ele já entrou no mercado sabendo isso e conhecendo isso. E ele recentemente, conversando com um livreiro mais velho, esse livreiro disse para ele: você não faz ideia do que representava para nós livreiros poder vender o Harry Potter, poder vender os best-sellers, as filas que se formavam nas livrarias. Então, como o Diderot bem lembrou no século XVIII, quer dizer, o best-seller, o livro que vende mais, é o que vai sustentar a publicação de outros livros que vendem muito menos, a sobrevivência da livraria, para que a livraria possa colocar o livro que vende um exemplar por ano, mas ter o livro lá. Quer dizer, e no momento que a livraria perde a possibilidade de fazer essas vendas, todos nós perdemos, né? Mas eu estou mudando aqui um pouco o foco, eu quero ouvir a história do Rui, que é uma história super bonita. Bom, como eu me espanto muito com isso, eu sempre falo, gente, 50 anos. Pois é. É ano que vem, né? Save the date.
Vamos fazer uma Sempre comemoração. Sem dúvida. Ano que vem, 50 anos de profissão, porque eu com 20 anos, eu sou mineiro, vim para o Rio para trabalhar numa livraria, com aquelas ideias assim, livraria é um lugar onde a gente vai poder divulgar ideias e mudar o mundo. No fundo é isso. Eu fiz a livraria porque eu queria mudar o mundo. Isso, aos 20 anos você faz isso com uma alegria tremenda, eu continuo até hoje. E, na verdade, o que eu gosto de pensar é assim, era uma pequena livraria em Ipanema, no Rio, no subsolo de uma galeria, um troço totalmente improvável. Mas o que eu gosto de pensar é que hoje a Travessa, que é uma empresa que cresceu muito, é aquela mesma livraria que foi fazendo o que talvez é a única coisa que eu saiba fazer bem, que é juntar pessoas interessantes, né? Então eu nunca fiz nada sozinho, sempre foi um grupo de pessoas que em torno de mim, né, foram fazendo, foram várias etapas, né? As etapas foram as mais malucas possíveis, né? De 75 era plena ditadura, né? Então uma das minhas missões, eu tive muito a honra e a alegria de ter negociado muito com o pai do Alexandre, que era o Valdir era um grande importador de livros portugueses. E em Portugal você tinha livros com conteúdo político e tal, que no Brasil você não tinha. No Brasil não podia publicar. Não podia publicar. Então, assim, era o meu grande fornecedor era a Martins Fontes, que era a Martins Fontes era editora, livraria e distribuidora. Eu não era o maior cliente, mas ele era o meu maior fornecedor. Que era isso, era tentar fazer política, fazer aquela resistência. Ali o Ali Salomão, um poeta querido, ele falava isso, as catacumbas de Ipanema, porque era um lugar realmente de conspiração, de encontro, né? E as pessoas iam lá para conspirar, né? Então, tinha esse clima assim. E as boas livrarias, né? Ou seja, todas, a função delas é muito isso, é lugar de encontro, de conspiração e inspiração, né? Isso é muito legal. E dali enfim, aí é uma longa história que foi crescendo depois dessa livraria no subsolo, foi para a rua, depois abriu no centro do Rio, na Travessa do Ouvidor, daí que passou a usar o nome Travessa, aí foi abrir uma filial em Ipanema, foi crescendo. Pessoas interessantes. Qual era o nome antes? A primeira livraria chamava-se Livraria Muro. Aqui ficava nas catacumbas. As catacumbas de Ipanema, que acabou que virou entrou na história, né? Porque naquela época, além da questão política toda muito forte, foi quando começou a aparecer a poesia, o que depois chama-se a poesia marginal, né? Tem gente que odeia esse nome, também realmente é estranho. Independente, marginal, esses nomes todos são muito contestados, né? Independente de quê, né? Marginal a quê, né? Certo. Enfim, mas era esses movimentos de poesia que começaram a se encontrar ali. E a autopublicação, o mimeógrafo, toda aquela coisa que era uma coisa empresarialmente improvável, mas que trouxe para a livraria uma identidade, uma coisa forte. E esse sentimento, essa capacidade que uma boa livraria deve ter, que é uma coisa que a Simples tem, com certeza, que é assim, é uma livraria que interpreta o lugar onde ela está inserida. Né? Então, assim, o momento político, o momento histórico aonde você está atuando, você consegue atuar e consegue fazer uma livraria que converse com aquele público. Então, a gente tem uma livraria espetacular em Botafogo, que é uma livraria de jovens, é um barato, assim, é uma coisa que é totalmente diferente de uma livraria nossa que eu adoro. Eu fui lá ontem e fiquei completamente... Coisa maravilhosa.
a livraria do Shopping Iguatemi. Uma livraria de luxo, mas é espetacular. Por quê? Porque ela conversa com aquilo. A proposta de ter uma livraria espetacular lá, a gente conseguiu fazer, a gente consegue fazer. Então, assim, eu sou especialista nessa altura, porque realmente eu me dedico a isso. Eu viajo, em geral, férias e tal. Raramente eu vou para aventuras na natureza. Eu vou para grandes cidades ver livraria. Sim. Eu adoro comércio, eu adoro varejo, adoro vitrine, né? Então, eu sei identificar, assim, você fala, puta, essa é viva, essa é boa, essa pulsante, né? Então, é isso, é essa interpretação. Então, é quase que lógico, assim, a trajetória, né? 50 anos de uma sequência lógica. Assim. E por isso que o Neil Gaiman fala que uma cidade sem livraria pode se considerar uma cidade, mas não está enganando ninguém. Porque, de fato, quer dizer, o papel fundamental que a Muro e que a Travessa e que a Simples e que a Martins Fontes, sabe? O papel que nós temos, na verdade, para as cidades brasileiras, e por isso temos que lutar para que a gente tenha mais livrarias. O Rui fala isso o tempo todo, quer dizer, todas as livrarias são importantes e a gente precisa de mais e mais livrarias. A livraria do Shopping Iguatemi, que certamente em São Paulo, que é para um público, vamos falar, mais de elite, a livraria Simples, que está no Bexiga, em São Paulo, e por aí vai. Quer dizer, a gente precisa de livrarias espalhadas. Enquanto a gente não tem 30 mil livrarias, nós temos um número crescente de editoras. E aí isso faz com que o diálogo com as editoras, das livrarias para as editoras e vice-versa, seja um pouco mais, vamos dizer, complexificado. Como é que isso está hoje? E até porque é uma coisa essencial para, por exemplo, a definição do preço do livro e o respeito disso para o que é praticado ou o que é possível fazer nas livrarias, né? Como é que vocês veem isso? Quer começar, Lê? Posso começar. Veja, tanta coisa para falar, mas primeiro começar dizendo, me repetindo aqui, o Brasil tem muito menos livrarias do que deveria ter, né? Isso significa que as editoras têm muito mais dificuldades para estar colocando os seus livros nessas poucas livrarias. Exatamente. Não existe livraria no mundo que seja capaz de expor tudo aquilo que se produz. Livrarias menores, livrarias maiores, a livraria tem um espaço limitado, ela vai ter que fazer necessariamente uma curadoria para o seu público e a partir do espaço que a livraria ocupa, né? O que acontece hoje é que muitas editoras se frustram por não conseguir colocar os seus livros dentro das livrarias. A pergunta que a gente tem que se fazer é como é que a gente sai disso, né? A gente sai disso... Juntos, né? Necessariamente juntos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu sou editor e sou livreiro. Eu quero estar o mais próximo possível das livrarias brasileiras. E eu, como livreiro, eu também quero estar o mais próximo possível de todas as editoras brasileiras. Nós estamos juntos nesse mesmo barco, né? E não adianta achar que nós vamos resolver esse problema agindo de uma maneira que prejudica esse ecossistema, né? Infelizmente, nós temos visto, você sabe que eu estou à frente desse movimento, nós temos visto muitas editoras que, por conta de terem uma dificuldade maior para colocar os seus livros nas livrarias, começam a vender diretamente para o consumidor final. Até aí, não tem problema nenhum. Eu diria até o contrário. Eu tenho dito que as editoras têm obrigação hoje de vender diretamente para o consumidor final. Porque eu sou editor e eu sei que eu não consigo colocar todos os meus livros dentro das livrarias brasileiras. Então eu tenho um compromisso, inclusive contratual, com o autor de fazer a divulgação, de colocar o livro para as pessoas, né, para que as pessoas descubram o livro e tal. O que eu não posso fazer como editor, na minha visão, é vender o livro diretamente para o consumidor final por um preço
que a livraria não pode vender. Em outras palavras, oferecendo um desconto que a livraria não pode oferecer. Na medida em que eu faço isso, eu estou convidando o leitor, o comprador, a não visitar as livrarias e comprar diretamente da editora através do meu site. Eu acho que isso é uma coisa que não pode acontecer. A gente tem que trabalhar juntos para que o mercado se fortaleça. E o mercado, aos meus olhos, vou me repetir aqui mais uma vez, só vai se fortalecer na medida em que nós tivermos mais livrarias e mais livrarias saudáveis. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? Eu acho que tem uma coisa que é para além da editora, que às vezes não consegue colocar o livro na livraria, que é uma questão de afinidade, que tem em qualquer mercado. Então, de repente, um livro que não serve para uma loja do Rui ou para as lojas do Rui pode servir para a minha. E aí os motivos são vários. Eu acho que não me parece ser só isso. Acho que tem um outro problema, que é o resultado que esses livros, quando são enviados para essas livrarias, sobretudo para livrarias como a minha, por exemplo, que é uma livraria de destino, né? Eu dependo muito de estimular que as pessoas vão até lá, porque eu não estou numa grande avenida e tal. Então o resultado acaba frustrando também. Sim. Né? E é um círculo perverso que a gente não vai conseguir sair tão cedo, eu diria. É uma coisa que realmente precisa de uma compreensão do mercado como um todo, né? Exceto, sei lá, tem casos, e aí também eu queria ouvir o Ale e o Rui sobre isso, se for possível, que tem editoras que têm no seu modelo trabalhar mesmo diretamente com o público consumidor final. Ela não quer, né, ela decidiu que ela não vai trabalhar com o varejo, nem com distribuição, ela vai fazer a distribuição e ela vai trabalhar. E muitas até considerando o futuro, né? Acho que a gente eu sou um pouco inimigo do futuro, assim, né? A loja é meio analógica e tal, não sei o quê, mas pensando muito na inteligência artificial, que hoje tem essa capacidade de eu consigo encontrar a pessoa que consome esse tipo de coisa, sei onde ela mora, sei onde ela vive, quantos filhos ela tem, então eu vou mandar uma mensagem para ela através de um anúncio patrocinado, né? Enfim, tem essas... então tem também o resultado mas esse resultado não vem justamente pelas coisas que a gente trouxe aqui, né? Uma delas, a Amazon, que hoje compreende 50% quase se não mais, né? Acho que mais, né? De boa parte da produção das editoras, o que é também uma coisa assustadora e muito perigosa. E do outro lado, feiras, eventos e as próprias editoras oferecendo esses livros com condições, né? Que as livrarias não têm condições de concorrer. Importante dizer também, eu diria, que assim, não tem uma lei que obrigue a editora produziu, se ela quiser vender por R$10 o livro que ela sugeriu para a livraria que vendesse a R$100, ela pode fazê-lo. Né? A gente está falando de um ponto de vista ético mesmo, né? Sim. Então, assim, se eu disse para o Rui que esse livro custa R$100, ele vai vender por R$100 e eu vou vender por R$100 também, porque se eu falo para ele que custa R$100, eu estou vendendo por 10, ele custa 10 e não 100, né, Isso é um Rui? contrato, né? Isso Mesmo que não esteja assinado, é um contrato. É um contrato, exatamente. Então, me parece isso também, Ale, além da... o resultado que ele não, no caso, sobretudo de livrarias pequenas, que a gente vê, né, aparecendo hoje na paisagem de São Paulo, né, acho que nos últimos 3 anos aí, uma quantidade significativa de livrarias, o que é muito bom. Mas o que vai ser melhor ainda é essas livrarias resistirem. Resistirem não no resistir da palavra do político, é existindo mesmo, né? Economicamente, né? Economicamente, sobretudo. Porque, né, para além disso, tem a complexidade do negócio. Hoje eu estava almoçando com um colega do trabalho, a gente estava do lado de um depósito de material de construção que a gente admira muito, porque tudo que a gente vai procurar lá tem. E aí, esse rapaz, ele trabalha comigo nas reposições e tal, eu falei... Quantos produtos será que tem esse material de construção, né? Quantos produtos ele tem aí? Você acha que ele tem mais ou menos que a gente? Ele falou, acho que tem mais. Eu falei, eu tenho certeza que tem menos. Com certeza. O que eu tenho na minha livraria, né, que é uma casa pequena, a quantidade de produtos que eu tenho para lidar é superior a uma loja média do Carrefour ou de um supermercado Extra. Tá? Talvez uma loja do Rui, a sua certamente, né? A loja da Martins Fontes da Paulista... certamente tem mais produto do que um hipermercado,
no que é um macro. O que se chama de SKUs. De SKUs, né? Mas não tem a menor dúvida disso. Lidar com isso por si já é um negócio muito complexo. Muito complexo. É o que eu falo para as pessoas que às vezes vão conversar comigo, que tá com a intenção de abrir um negócio, uma livraria e tal. Eu falo, olha, é um negócio difícil. Primeiro que você tem uma quantidade pequena de consumidores e depois que é um número muito grande de itens para você lidar que deságua em quantidade grande de relações que você tem que travar com fornecedores e tal, enfim. Mas essa é a parte boa do trabalho. Essa é a né? parte boa, exatamente. Nós na Paulista, temos precisamente 230 mil títulos para pronta entrega. Eu não faço ideia de quantos SKUs tem um supermercado, mas eu tenho certeza absoluta que eles não têm 230 mil produtos. Não deve ter 10% disso. Eu não sou... Porque é diferente. ISBNs, né? Títulos vivos, né? Livros que tem que estar lá, porque senão a livraria não cumpre o papel que você entende que ela se propõe a fazer. Livraria, acho que não tem nada que chegue perto assim, dessa coisa. E aí entra essa questão que é incrível. Você fala assim, a gente falou isso um pouco antes. Se você tira, não acaba com esse negócio de livraria. Vamos lá, cada editor vende. Você vai lá no site da editora e tal, e vende seu próprio livro. Não precisa mais de livraria. O que aconteceria com o mercado editorial? Isso é uma tragédia. A Amazon ia ficar chateadíssima, porque ela não ia... As vendas dela iam despencar, porque, como a estatística que o nosso amigo fez, 7 entre 10 compras são decididas ali dentro da livraria, né, dentro dessa abordagem dele. E aí o editor, é engraçado, se fizer um exercício, o editor fala assim, não, coisa chata, o Beto, o Alexandre, são chatos, eu não quero, ficam exigindo, ficam me cobrando, ficam me querendo que eu não faça isso, não faça aquilo. Não, o vou Beto mais nem tanto, mas eu com certeza. Eu também. Vou vender, vou ter minha própria livraria. O editor fala, vou ter minha própria livraria. Se ele ficar só no online, ele vai ficar limitado, ele não vai ter esse encontro, ele não vai ter o showroom da editora dele. Então ele fala assim, vou abrir a livraria. Então, editora Culatra. Esse título é legal, né? Porque você vai editar e vai... Saiu pela Culatra. Saiu pela Culatra. Então a editora Culatra, ela resolve abrir a livraria dela. Então ela aluga um imóvel, vai pagar aluguel, vai contratar funcionários. Ela fala, puta despesa. Eu tenho 200 títulos na minha editora, só com esses 200 títulos eu não vou pagar isso. Eu vou ligar para o Alexandre e vou pedir o Alexandre para vender os livros dele também. E vou ligar para o Luiz Schwartz e vou pedir para que a companhia também me forneça. E aí ele senta com o Alexandre e fala, Alexandre, olha só, eu quero comprar um livro seu. Quanto é que custa esse livro seu? Custa R$50. Tá, então tá, R$50, você vai me dar 50%, eu vou querer 20%. Não, eu vou te dar só 30%. Não, então eu vou querer 10%. Ou seja, faz uma negociação para comprar do Alexandre. Ou seja, é esse o negócio. Né? Aí se o Alexandre fornece para o cara da Culatra por 50, o cara bota lá, a venda tal, R$50. Aí o cara vai na Martins Fontes e está custando 20, ou 30, ou 40, o cara fala, Culatra. Culatra não, Martins Fontes, né? Não, o cliente o cliente vai claro. chegar e falar assim, olha cara, você está vendendo por 30 por 50 uma coisa que custa 30, aí você vai ligar aí começa a brincadeira. Você vai ligar para o Alexandre e fala, Alexandre, você não pode fazer isso. Pois é. Você não pode, você não fez um acordo comigo, você não faz um contrato a cada compra, mas é como se fizesse, né? Rui, não posso fazer e não faço. E não faz. E tenho absoluta clareza em relação a isso, entendeu? E aqui estamos falando, obviamente, eu como editor, né? Essa ideia de que... Aliás, eu queria fazer um comentário sobre um comentário aqui do Beto. Eu não sou inimigo do futuro, muito pelo contrário. Eu sou totalmente a favor
de novas tecnologias, do que o futuro nos oferece. Eu acho que hoje a gente chega mais facilmente no consumidor final, a gente consegue divulgar o livro melhor. Imagina você fazer ter 230 mil títulos dentro de uma livraria sem os sistemas para, sabe? Então, assim, é importante que se diga isso, porque existe uma tendência de se pensar esses livreiros analógicos, velhos, estão lá querendo um mundo que não sei o quê. Não é nada disso. Eu vendo online. Há anos que eu faço um investimento, felizmente, poderia vender muito mais se o mercado fosse um mercado mais ético e mais organizado, né? Então, a questão aqui não é sobre tecnologia. Tecnologia existe para nos servir. Nós estamos falando aqui de uma questão que, em última análise, é uma questão ética. Quer dizer, é o que o Rui acabou de dizer. Quer dizer, eu sou editor, eu vendo um livro para o Rui. Eu sou editor, eu estabeleço o preço. O Rui, para poder pagar suas contas, ele tem que vender por aquele preço. E eu vendo por um preço mais baixo do que ele vende. Quebra de contrato. É uma quebra de contrato, é uma coisa que não pode acontecer, entendeu? O editor que se ilude ao achar que ele, ao fazer isso, ele está contribuindo para a saúde do mercado, o acesso ao livro, ele está completamente enganado. É ecossistema. Então, essa é uma conversa importante que nós temos tido, Fábio, você tem acompanhado isso, e eu, confiando no bom senso e na inteligência dos players do mercado, mas particularmente aqui dos editores, eu espero que a gente consiga encontrar um caminho esse em que editoras e livrarias estejam juntas caminhando aí sim para um futuro cada vez melhor. Eu gosto de falar uma coisa que, em geral, em entrevistas, os jornalistas gostam dessa colocação, que eu falo assim, a travessa são 3 As. Arquitetura, acervo e atendimento. São os pilares da livraria. Aí, isso é uma coisa boa de entender, né? Mas tudo isso, se não for gerido por um super eficiente software de gerenciamento, esse troço não vai adiante. Então é tudo isso, mas com puta tecnologia por trás. É uma loucura. Você imagina você ter... Isso até era interessante a gente fazer exatamente... Você pega um exemplo qualquer, uma casa de ferramentas ou uma farmácia, quantos SKUs precisam ser geridos por uma empresa dessa? É chute, mas é muito, muito, muito menos do que da livraria. É impressionante o trabalho que isso dá e a necessidade de investimento e de manutenção de uma gestão dessa é uma coisa incrível. 250 mil livros. Atravessa as maiores, tem 80, 90. Tem uma história muito engraçada, um diálogo meu com o Alexandre, muito bom, que um jornalista me perguntou assim, só uns anos atrás, quantas livrarias a Travessa tem? Eu falei, tem 10. Aí ele falou assim, e o projeto é ter quantas? Eu falei, 11. Aí ele, E eu contei isso, o Alexandre riu e tal. Uma semana depois, o Alexandre me liga e fala assim, Rui, eu fiquei pensando naquilo que você falou. Hoje eu tenho 2 livrarias, meu objetivo é ter uma. E é isso, isso eu acho lindo, porque você vê como que são propostas, né, assim, fundamentais para a cidade. Né? Que bom que São Paulo tem a Simples, que bom que São Paulo tem a Martins Fontes, que bom que São Paulo tem a Travessa Pinheiros, Iguatemi, Vila Lobos. É fundamental, e que tem tantas mais. Hoje eu conheci uma livraria espetacular, a Eiffel. Especializada em livros de arquitetura, incrível. Maravilhoso. Um sonho, um sonho. Sem dúvida.
Barato. Assim, Mas, Rui, barato. só para esclarecer aqui a minha colocação, até para os meus funcionários que estão me ouvindo, eu não pretendo fechar a nossa segunda loja, muito pelo contrário. De fato, a brincadeira é o seguinte, eu herdei 2 livrarias. Se dependesse da minha estratégia comercial, eu de fato teria uma só. Mas eu tenho 2 e eu me dedico muito a essas 2. As 2 hoje me dão, sabe, um prazer enorme de fazer o trabalho que a gente faz. Mas aqui o que está por trás dessa colocação que eu fiz para o Rui é que, de fato, eu não tenho vocação para ficar à frente de até porque também sou editor, quer dizer, tenho uma vocação de ter uma rede de livrarias. É mais que isso, né? E é mais do que isso. O projeto da nossa livraria, particularmente da livraria ali da Paulista, é muito difícil você imaginar que haja mercado para uma livraria com 230 mil títulos para pronta entrega em outros lugares, a não ser numa cidade como São Paulo, em plena Avenida Paulista e tal. Esse é o nosso projeto e por isso essa brincadeira. Mas eu tenho 2 e me dedico muito às 2 e é isso. O conceito por trás disso é que é bacana, né? Você pensar assim, eu quero ter uma livraria que vai ter um atendimento completo, vai ter tudo. Então, o seu foco é nisso, né? Uhum. Já a Travessa tem, assim, a gente quer ter um puta atendimento em lugares estratégicos. Então, essas 2 visões. Como existem diversas outras estratégias de livraria, como é o caso da Eiffel, né? Que design, arquitetura. Que está focada numa coisa. Você tem tudo. Você tem uma livraria que é só de livro de mulheres, né? Gato Sem Rabo. Isso. Gato Sem Rabo. Você tem livraria de infantil. Enfim, cada uma com a sua infantil história, tem com a crescido sua estratégia. bastante. Viva as livrarias, né? É o setor que mais cresce no mundo inteiro. Inclusive com livrarias especializadas e também editoras, né? E selos de grandes editoras focando nisso também. Exatamente. O setor que mais cresce no mundo inteiro é o setor de livro infantil e juvenil. Isso é maravilhoso, porque você fala, esse negócio de livro, uma coisa tá ficando velho, tá ficando ultrapassado, as crianças só vão querer saber de telas e tudo mais. A resposta foi outra, né? Foi ao contrário, tá? O interesse, a paixão das crianças e dos adolescentes por livro é uma coisa incrível. Exatamente. Como tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é do Zé de Souza Martins. Ele fala assim, mas é impossível amar um link. Então, assim, essa coisa de você ir ao encontro do livro, o livro como objeto, o link, ele resolve a questão da transmissão da ideia, do pensamento. Mas o livro não, o livro é amado como um objeto de desejo, né? Cuidado, né? Cuidado, é uma cultura, né? No sentido mais lindo dessa palavra. Precisa ser cultivado. E como é que a gente cultiva ou cuida melhor para que os leitores também sejam agregados a esse esforço, a essa luta das livrarias, para que haja mais livrarias? Porque, assim, do ponto de vista do leitor, às vezes ele é colocado de um modo muito, muito enganoso, naquela história do não. Quanto mais barato, melhor, e não vê as consequências, não consegue ver o plano geral disso tudo. Como é que a gente faz para que os leitores sejam trazidos para esse campo também? Fábio, deixa eu responder contando agora uma história que aconteceu comigo recentemente. Estava num jantar com poucas pessoas e nesse jantar tinha uma senhora argentina e ela falou que, ao contrário do Brasil, a Argentina tinha uma cultura de valorização do livro, de valorização das livrarias, que os cafés das livrarias em Buenos Aires estão sempre lotados e tal. E eu falei para ela, deixa eu te dizer uma coisa, se a Amazon for para a Argentina e começar a vender os livros com os descontos que eles oferecem no Brasil, e se a Argentina não tivesse uma lei como a Argentina tem para proteger as livrarias, em pouquíssimo tempo os argentinos estariam deixando de frequentar as livrarias para comprar online por preços mais baixos e tal. Então, assim, é inquestionável
que a gente precisa de uma lei como tem em Portugal, sim, na Espanha, na Itália, na França, na Alemanha, na Argentina, no México, no Japão, na Coreia do Sul, para proteger as livrarias brasileiras e, ao proteger as livrarias, proteger o mercado como um todo. Tá certo? O que a gente precisa de muitas coisas, mas a gente precisa, por exemplo, de mais programas como esse, para que as pessoas entendam o que a gente está falando. Né? Porque digamos, a primeira reação, a reação mais óbvia é assim: como é que é? Vocês estão falando de impedir que eu compre o livro com desconto? Estou fora. Não, a gente está falando de uma coisa muito mais séria. A gente está falando da sobrevivência de um ecossistema, a gente está falando da sobrevivência de uma indústria. E sabe o que é interessante? Esses países que eu citei aqui agora, todos eles, têm, obviamente, muito mais livrarias do que nós temos, e o preço de capa do livro cai. E ele cai, no mínimo, por duas razões. No mínimo por duas razões. Primeiro, como o Rui lembrou há pouco, na medida em que você tem tiragens maiores, sim, você consegue preços mais baixos. Quando você tem mais livrarias e mais livrarias saudáveis, as editoras imprimem um número maior de títulos, o preço cai e você tem um preço de capa mais baixo. Essa é a razão número 1. E a razão número 2 é mais patética, ou é patética. As editoras em países como o Brasil, que não tem essa lei e que permite que uma Amazon faça o que faz, colocam o preço mais alto do livro, sabendo que o livro vai ser comercializado com desconto e não pelo preço de capa. Quer dizer, então, isso você verifica, por exemplo, para não ficar comparando o Brasil com outros países, eu comparo a França com a Inglaterra, que são países europeus, ricos, com uma população culta, consumidora de livros e tal. A Inglaterra não tem essa lei, a França tem essa lei. Você tem, na França, o maior número de livrarias espalhadas pelas ruas das cidades francesas do que tem a Inglaterra hoje, e o preço do livro na França é mais baixo do que na Inglaterra. Então, é uma falácia achar que uma lei que controla a maneira como o livro é comercializado, ela vai criar livros mais caros. É o contrário, na verdade. Quer dizer, você tem mais livrarias e o preço de capa do livro é menor, mais uma vez, na França do que na Inglaterra. É uma regulação que favorece. A Inglaterra, só para quem não sabe, claro, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo não sabe, a Inglaterra teve durante 100 anos uma lei, não era exatamente uma lei, era um acordo, Net Book Agreement. Questão de 20 anos atrás, eles decidiram acabar com esse acordo, e a partir daí as livrarias começaram a desaparecer. E a partir daí os preços cresceram muito mais do que cresceram, por exemplo, na França, onde a lei ainda existe. Né? Então, eu não sei se é o caso de nós falarmos sobre a lei com um pouco mais de detalhes, o que se propõe, né, com essa lei, mas se você quiser a gente pode seria tocar interessante, um pouco sim, por favor, nesse assunto. Eu vou começar dizendo o seguinte: agora, dias atrás, eu almocei com 2 editores alemães. A Alemanha é um exemplo de um país com muitas livrarias, com uma indústria editorial absolutamente rica e criativa. Na Alemanha, eles têm a lei mais rigorosa que eu conheço, aliás, junto com a Argentina. Na Alemanha, 2 países onde você tem a mesma lei, ou uma lei muito próxima. Na Alemanha se estabelece o seguinte: o editor publica o livro, o editor estabelece o preço de capa do livro e o mercado vende o livro pelo preço estabelecido pelo editor. Qualquer livraria, pequena, média, grande, Amazon, que está na Alemanha, vende o livro pelo mesmo preço de capa. Na Alemanha não pode se dar desconto nem de 1%. É o preço de capa estabelecido. Qual é o resultado disso? Você tem muito mais livrarias, você tem uma indústria forte e você tem, o que é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam, o total apoio da população.
Na Argentina é rigorosamente a mesma coisa. Na França é rigorosamente a mesma coisa. Na Argentina, citando a Argentina, o Milei, né, foi eleito aqui há pouco tempo e resolveu mexer com tudo e entendeu que tinha que acabar com essa lei. A sociedade argentina se movimentou para que não acabasse com a lei. Editores de direita e editores de esquerda se movimentaram para que não acabasse com a lei. Foram para a rua e se movimentaram para que a lei... E felizmente o Milei deu um passo atrás. O Brasil não tem essa lei. Existe hoje um projeto de lei no Senado brasileiro e nós estamos trabalhando para que essa lei exista. E para isso a gente precisa que as pessoas entendam o que a gente está falando, mas acima de tudo, Lei Cortês, acima de tudo que os nossos representantes, deputados e senadores entendam o que está por trás disso, tá certo? O que diz a lei? A lei aqui, esse projeto de lei é muito menos radical, vamos falar assim, do que na Argentina e na Alemanha. O projeto de lei aqui estabelece o seguinte: a editora publica o livro, estabelece o preço do livro, nos primeiros 12 meses de existência desse livro, o máximo de desconto que pode ser dado naquele livro é de 10%, passou um ano, vende-se o livro com desconto e da maneira que bem entender o mercado. Traduzindo isso aqui em números, o Brasil publica 13 mil novos títulos por ano. Eu citei aqui há pouco que eu tenho 230 mil títulos dentro da nossa livraria da Paulista. Então, essa lei ela vai afetar 6%, por volta de 6%, daquilo que está à disposição dos compradores da nossa livraria na Avenida Paulista. Só 6%, tá certo? Você pode me perguntar, Fábio, mas puxa, uma lei que vai regulamentar o desconto só de 6% do livro vai fazer alguma diferença para as livrarias? Vai fazer uma enorme diferença para as livrarias. Por quê? Porque, voltando ao Diderot, quer dizer, é esse 6% que garante que a livraria é o lançamento do livro do Felipe Neto, do livro do Chico Buarque, por aí vai. Quer dizer, então, na medida em que as livrarias passam a ter mais força para vender esses livros, elas, obviamente, conseguem sobreviver sem precisar necessariamente de uma lei tão strict, tão restrita como na Alemanha. Então, essa é uma lei... Existe um projeto de lei hoje no Senado e nós estamos trabalhando para que essa lei seja aprovada, e o trabalho é um trabalho de convencimento das pessoas para a importância de uma lei como essa, e mais uma vez um programa como esse é fundamental para que isso aconteça. Até porque esse trabalho é dentro e fora do Congresso, né? É dentro e fora do Congresso, sem dúvida nenhuma. Queria ouvir um pouco o Beto e o Rui sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente está chegando já na reta final do nosso programa de hoje. Eu acho que o Alexandre colocou o fundamental. Agora, é interessante mostrar o seguinte: a gente há, 15 anos atrás, você tinha o mercado bastante dividido. Alguns apoiavam, outros achavam que era uma intromissão indevida, aquela ideia liberal de que não se pode intervir. Sim. Mas determinadas situações é possível. E como o livro não é um objeto como um outro qualquer, ele tem diversas coisas, né? A gente gosta de falar, por exemplo, biblioteca, né? Fundamentais de biblioteca. O livro é a única coisa que tem algo parecido com biblioteca. Qualquer outro produto, mesmo produtos de essenciais para a vida, o arroz, o feijão e a roupa, a pessoa tem que comprar. Ela não vai não existe um prédio mantido pelo governo, onde você chega e escolhe e fala: você tem o jeans da Osklen? Não, nós temos alguns jeans. Não, mas eu quero o da Osklen. Na biblioteca é isso, né? Você chega e fala: você tem um livro novo do Chico Buarque? Não, eu tenho aqui o livro do Felipe Neto. Não, mas eu quero o do Chico. Ah, sim, temos.
Ou seja, é um produto excepcional, totalmente diferente por causa da missão que ele tem. Então, há uns anos atrás, o mercado era muito dividido. Hoje em dia, a maioria dos editores apoia. A gente, na verdade, assim, todos os editores apoiam. Aí tem alguns editores que estão um pouco com alguma dificuldade de entender isso ou de se estabelecer a sua empresa e fica querendo ter liberdade para cometer algumas ações assim extraordinárias, extravagantes, né? De venda direta, de descontos absurdos, de acordos absurdos, que aí talvez vacile um pouco. Mas se você pegar os principais editores brasileiros, né? O SNEL, por exemplo, né? Que é as instituições, né? Instituições, todas se declaram a favor da lei, porque sabem que isso vai trazer equilíbrio, prosperidade e vida longa para o mercado livreiro. Então, é fundamental. A gente brinca muito, o problema, às vezes, é exatamente de tempo, né? Assim, eu gosto de fazer a brincadeira, a pessoa pergunta, e a lei do preço justo? Eu gosto de chamar de lei do preço justo. Sim. E a lei do preço? Eu falo, quantos minutos você tem? Porque menos de 10 minutos você não consegue conversar isso. Não dá para... Não dá, porque a pessoa fala, não, mas eu quero um atalho. Né? Esse atalho eu vou chegar mais rápido. Sim. Então a pessoa fala, não, eu tenho responsabilidade com isso, né? Assim, essa coisa tem um valor, ela não tem um preço, ela tem um valor, e esse valor precisa ser respeitado. É difícil, é um assunto difícil. Precisamos de Livro News. Mais programas como esse, sem dúvida. A lei na Argentina, o nome da lei na Argentina, e é muito melhor do que o preço justo, é Lei de Defesa da Atividade Livreira. É isso. Maravilha. É isso, entendeu? É uma lei que defende a nossa atividade, que é absolutamente fundamental para a sociedade. Pode pensar em alguma coisa também nesse sentido. Claro, sem dúvida. Sim, sem dúvida. A atividade livreira como um todo, né? E até colocar livraria nisso mesmo, livraria. Exatamente. Queria te ouvir um pouquinho, Beto, sobre essa lei para a gente fechar o nosso programa hoje. Bom, eu acho que já disseram quase tudo, se não tudo. Eu acho que o que o Rui comentou é importante, não é uma coisa que dá para sintetizar em 5 minutos, em 3 minutos. É uma questão complexa que envolve o livro para além de um produto, né? Como o Rui colocou também, um bem cultural. O que eu queria dizer é que as editoras, sobretudo as menores, né? As editoras menos estruturadas, digamos assim, né? Ou que estão iniciando, ou que tem mesmo no seu perfil essa falta de estrutura que é bastante comum no mundo dos negócios no Brasil, eu diria, que essa lei ela vai contribuir muito para essas editoras também, no final das contas. Um sonho que eu tenho, e eu compartilhei isso com uma editora recentemente, é que os editores tivessem mais preocupados em editar os seus livros e que o trabalho de vendas mesmo, que ele ficasse tranquilo, porque o trabalho das vendas, as livrarias fizessem e ele ficasse mesmo empenhado, dedicado a pensar em qual vai ser o próximo livro ou o próximo selo que ele vai lançar para movimentar a sociedade, para transformar o mundo e tal, né? Esse era e acho que é esse o nó que a gente precisa começar a desatar para poder proliferar cada vez mais livrarias e que elas sejam sólidas, né? A gente olha para trás e vê o histórico de livrarias no Brasil é um pouco desastroso, para dizer o mínimo, assim, né? Muitas livrarias que não prosperam, né? Não continuam existindo, aí por razões diversas, mas a principal delas é a dificuldade de concorrer com tudo isso que a gente comentou aqui. Eu queria agradecer a vocês, aos livreiros Adalberto Ribeiro, da Simples, Alexandre Martins Fontes, da Livraria Martins Fontes, e Rui Campos,
da Travessa. Muito obrigado pela participação aqui na primeira temporada do podcast Livro News, um país de livros e leitores. Gente, muito obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Nós que agradecemos. E aí, liberou? Pena, tinha muito mais coisa para falar. Bom, tinha muito mais. Tem muito mais, pois é.